O Brasil está mudando e vai mudar independente de Bolsonaro. Eu quero tecer alguns comentários aqui, é uma análise para que você possa entender. Nós temos uma luz no fim do túnel. O mundo está posto no maligno. O espírito do anticristo é quem governa o Brasil. Não só o Brasil, mas esse espírito do anticristo precisa ser identificado. Basicamente, são as esquerdas modernas e aquilo que é politicamente correto. Isto é o espírito do anticristo, que vai vencer. Não adianta Bolsonaro lutar, Boris Johnson na Inglaterra e Donald Trump nos Estados Unidos, Salvini na Itália. Não adianta espernear. A direita vai manter uma posição política, mas a tendência é caminhar na direção do anticristo. O mundo todo e o Brasil também. O presidente Bolsonaro, para ser eleito, teve que conciliar algumas áreas de apoio no país. E ele juntou os militares, os pensadores de direita, os evangélicos, dos católicos não foram muitos, mas os radicais de direita católicos também votaram no Bolsonaro, mas os evangélicos votaram em peso no Bolsonaro, mas também pessoas conscientes, influenciadas pelas análises econômicas. Isso porque o Bolsonaro fez acordo com seu Paulo Guedes, que é um preposto do pensamento econômico do anticristo. Paulo Guedes é um homem que não tem nada a ver com religião, com Deus, com nada disso. O compromisso dele é o nosso ministro da Economia e quem manda na economia do Brasil. Ele está totalmente junto e obediente aos princípios econômicos do anticristo, o capital internacional, o mercado mundial. Ele está totalmente compromissado e levando o Brasil a isto. O Bolsonaro em si tem um pensamento mais nacionalista, mais militar, de direita, moralista, contra a corrupção, mas não é o que a maior parte do mundo está pensando mais. As esquerdas, as modernas esquerdas, é preciso a gente pensar. Esquerda não significa comunismo. O diabo não morre de amores pelo comunismo. O comunismo está acabando, porque o diabo tem coisas novas. As esquerdas modernas têm uma agenda, é preciso de vez em quando a gente estar lembrando. É o pensamento globalista, ou seja, os interesses de cada país e de cada pessoa precisam ser subordinados aos interesses gerais do mundo. O mundo tem problemas com o clima, com a água, com a fome, tem problemas com a poluição. Esses assuntos são mais importantes que os interesses de cada nação ou de cada pessoa. Isto é a ideia das esquerdas em nossos dias. A convivência com as pessoas é fundamental, então tem-se que aceitar todo tipo de comportamento sexual, de ideia de gênero, tem-se que aceitar toda a comunidade LGBT, a religião muçulmana, este espírito das modernas esquerdas que está praticamente tomando conta do mundo, é essa ideia do anticristo, o espírito do anticristo, mas não é como o comunismo que já é passado. As esquerdas são capitalistas também. A China está representando um bom exemplo disto.
é um país que não tem eleições, não tem democracia, não tem liberdade de opinião, não tem liberdade de religião, mas é capitalista e muito capitalista e vai muito bem nas questões capitalistas. O resto do mundo está adotando a esquerda, essa ideia de esquerda moderna com o capitalismo. E isto é o cumprimento da revelação que Deus deu ao Nabucodonosor, os pés misturados de barro e ferro. O ferro do capitalismo, o barro do populismo esquerdista globalista. Essa ideia de esquerda moderna assume o capitalismo também, o moderno capitalismo. E assim o mundo vai caminhar. Assim o Brasil está caminhando, querendo Bolsonaro ou não, querendo os apoiadores de Bolsonaro ou não, querendo os evangélicos ou não. O Brasil está posto no anticristo, no espírito do anticristo, que já é quem governa o Brasil há muito tempo. Desde lá, os tempos de Fernando Henrique Cardoso, é o espírito do anticristo quem governa o Brasil. Vamos procurar entender a situação do Bolsonaro. Ele está mal politicamente, cada vez mais enfraquecido. O que ele quer moralizar o Brasil contra o comunismo, contra o PT, a questão da Amazônia, defender a Amazônia, isto é o pensamento dele, Bolsonaro. Na área econômica, ele diz que não entende nada e assina tudo que o Paulo Guedes manda. Só que o Paulo Guedes é um preposto do anticristo aqui no Brasil e dirigindo a economia. O Brasil vai continuar privatizando empresas, vai continuar com a economia internacionalizada, o Brasil vai continuar no mundo do comércio, produzindo para o comércio internacional. Tudo isso vai continuar acontecendo. As mudanças na legislação a respeito de trabalho, leis trabalhistas, isto vai mudar de acordo com as novas concepções de esquerda no mundo, espírito globalista. E assim por diante. A reforma da Previdência foi aprovada porque as modernas esquerdas, o espírito do anticristo, prevêem seriedade na administração das finanças. E então foi aprovada a reforma da Previdência, não porque Bolsonaro quis, mas porque o espírito do anticristo está impulsionando. E vem aí a reforma administrativa para cortar direitos e cortar também um pouco do número de funcionários, porque é outro peso muito grande na economia, o que os funcionários públicos pesam para a nação que não tem condições de sustentar. Essa esquerda moderna do anticristo precisa ser coerente e séria no trato do dinheiro. Essa ideia de paternalismo é do passado, é uma ideia que defende basicamente o mesmo ideal do comunismo, que o país tem que sustentar todos os pobres, o país tem que garantir comida, o país tem que garantir emprego, o Estado tem que garantir as condições mínimas para a pessoa sobreviver, saúde, educação. O país, o Estado tem que garantir isso tudo. Mas o dinheiro vai ser tirado de onde? Essas coisas fazem parte da nova esquerda. A nova esquerda não é comunista. A nova esquerda é séria, tem que ser séria para vender uma imagem de seriedade, tem que ser séria no trato com o dinheiro. Então, as reformas que estão acontecendo no Brasil independem do Bolsonaro. Não é que o Bolsonaro está querendo, o Paulo Guedes está querendo. Ele é o preposto do anticristo aqui no governo do Bolsonaro. Na Câmara dos Deputados e no Senado, os representantes estão bem sintonizados com o espírito do anticristo.
o anticristo não é muito a favor de proteger a corrupção. Ele quer vender uma ideia de moralidade, de justiça, de paz. A primeira fase de Satanás agindo no espírito do anticristo no mundo é se mostrar sério, é mostrar uma ideia de justiça, de correção, que vai botar o mundo todo nos eixos e em ordem. Quando tudo isso estiver sendo acreditado pelo mundo, a Bíblia diz, quando acreditarem em paz, quando disserem paz, paz para todo lado, sobrevirá uma repentina destruição. Ou seja, o diabo vai mostrar as unhas e vai começar a perseguir mesmo as pessoas que não o aceitarem na grande tribulação. Mas a primeira parte já está sendo propagandeada pelo inimigo, por Satanás, que é dizer que o globalismo é bom, que a ideia globalista, esse espírito do anticristo, a nova esquerda, o politicamente correto, o controle do mundo para ter paz, as grandes motivações do mundo, os grandes assuntos do mundo. Isso é uma ideia de que para o mundo ser resolvido, para ser acertado, é preciso que todos se engajem nessa luta a favor do bem do mundo, a favor do bem global. Essa mensagem pregada pelo seu Barack Obama é muito palatável. É difícil a gente contrariar isto. O mundo precisa de paz, a ONU está querendo a paz, os países precisam se entender para ter paz. Essa ideia é irrefutável, humanamente falando, de forma que a direita, que representa todos os movimentos nacionalistas em todos os países, vai acabar sucumbindo ao interesse globalista. As esquerdas vão vencer, não vai ter futuro para a direita, mas a direita vai continuar representando pessoas significativamente. Então, o anticristo vai ser aquele que vai fazer a paz entre a direita e a esquerda. Por enquanto, no Brasil, isso não existe. O Brasil está rachado entre direita e esquerda. A Argentina também, a América do Sul quase toda também. Em alguns países, a esquerda ainda está meio comunista, mas tem que mudar. Em outros países, estão mais para a direita, mas eles vão ter que mudar. Querendo ou não querendo, o mundo está caminhando na direção do anticristo. E quem vai trazer este equilíbrio entre a esquerda e a direita, entre o capital e o socialismo, é o anticristo. Ele que vai trazer este entendimento. E as novas esquerdas não se chamam comunismo nem socialismo, têm outros nomes em benefício da paz, em benefício da concórdia, em benefício do mundo, dos interesses globais para combater a fome. Esta mensagem é irrefutável, vai vencer em todos os países. E no Brasil, a área econômica está sendo preparada para ser toda ela internacionalizada. Já está bastante encaminhada essa questão. Não adianta o Bolsonaro espernear, e para dizer a verdade, nessa área econômica, nem ele quer mudar nada. Ele está deixando o Brasil sentar no colo do anticristo. O presidente Bolsonaro está deixando o Brasil sentar no colo do anticristo ao apoiar o seu ministro da Economia, Paulo Guedes, que é um preposto do anticristo aqui no Brasil, fazendo a economia se ajustar ao espírito do anticristo. E não adianta combater, mas vai ter gente combatendo. É claro, a direita vai continuar combatendo, mas não tem futuro. E quem vai apaziguar tudo vai ser a pessoa do anticristo, que vai trazer solução para tudo, aparentemente, até que chegue o dia dele. Procure entender esta situação. Bolsonaro está muito dividido, enfraquecido, mas
o país vai continuar mudando em relação ao emprego, em relação à concepção de direitos trabalhistas e direito previdenciário. O país vai continuar mudando nisso tudo, não porque o presidente Bolsonaro quer, mas porque o diabo quer, o anticristo. O espírito do anticristo está preparando o Brasil, que já está bastante adaptado a essa ideia politicamente correta, esse espírito do anticristo no mundo. Procure entender isso, meu irmão, minha irmã. Nosso propósito é salvar vidas, estender o reino de Deus. Nosso interesse não é política, não é questão de direita ou de esquerda. Nós estamos no reino de Deus e precisamos entender isto.